Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós vamos dar início ao nosso estudo guiado, nosso estudo do dia de domingo. E eu espero que Papai do Céu esteja aí junto com você, trazendo sabedoria à sua mente para que você possa compreender e entender tudo aquilo que Ele reservou para nós no dia de hoje. Você sabe que antes da gente adentrar o nosso estudo, a gente busca a presença de Deus por meio de uma oração e hoje não será diferente. Então fica comigo, vamos orar juntos e logo em seguida nos debruçarmos em mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por termos a oportunidade de meditar na Tua santa palavra. Ela que produz vida, ela que renova a nossa fé e nos impulsiona a cada dia nos apoiarmos na bendita esperança do Teu breve retorno. Que o Senhor, por meio do Espírito Santo, possa falar aos nossos corações de maneira poderosa, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, domingo, é Siga-me. Aqui foi apresentado um texto ao qual nós vamos ler. Está no capítulo 1 de Marcos. Nós vamos ler do versículo 16 ao 20, que diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Nesse contexto a gente viu, narrado, a apresentação, o chamado que Jesus fez a 4 pessoas, que tinham um ofício ali de pescadores. E a gente vê o quão interessante é isso. Jesus ele não chamou os intelectuais da época, Jesus ele não chamou as melhores escolhas, Jesus chamou pessoas simples, pessoas que estavam dispostas, pessoas que tinham, de certo modo, ali a pureza de querer fazer a vontade de Deus. Não pessoas que estavam cheias de si, mas pessoas que estavam carentes de ser preenchidas de Deus. Isso é muito importante, porque muitas vezes as nossas posições, aquilo que nós temos como certo na nossa vida, pode atrapalhar no nosso relacionamento com Deus. Nós vemos aqui 4 homens que estavam ocupados nos seus ofícios, nos seus trabalhos, largando tudo para seguir Jesus, para fazer a vontade de Deus. E isso é muito importante. Eu separei aqui alguns pontos no nosso estudo, e o primeiro ponto fala assim, Marcos 1 não resiste a muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos 1,17 apresenta suas palavras a 2 pescadores, Simão, que seria chamado de Pedro, e seu irmão André. Ali, Jesus vê aqueles homens em plena atividade e diz, olha, hoje vocês são pescadores de peixes, mas eu tenho um plano para a vida de vocês. Eu quero tornar vocês pescadores de homens. Eu só preciso que vocês me sigam para ver isso acontecer na vida de vocês. Aqui o outro ponto que eu falei, que eu destaquei, diz assim, esses 2 homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para a vida deles na obra de pescar pessoas para o reino de Deus. E como eu mencionei no estudo de sábado, Jesus ele valoriza os nossos ofícios, a ponto que ele se utiliza do ofício para dizer que esse ofício vai sofrer um upgrade, ou seja, ele vai ser melhorado. Vocês não vão deixar de fazer o que vocês fazem. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que colhendo um resultado melhor. Um resultado mais satisfatório para a sua vida. Um resultado que não apenas vai sanar as obrigações do dia a dia, mas vai trazer um contentamento, um ar de satisfação de tipo, estou feliz pelo que eu faço. O que eu faço produz resultado. O que eu faço é maravilhoso. Isso é bastante interessante. Pois muito bem, o outro ponto que eu deixei aqui fala assim, em Marcos 1, 19 a 20, diz assim, Tiago e João, que estavam em um barco com o pai, e os empregados consertando as redes,
Jesus também queria transformá-los em pescadores de pessoas. Neste processo, o mestre precisava consertar o coração deles. Davi, por que Jesus precisava consertar o coração de Tiago e João? A gente vê em outros relatos, onde esses dois personagens estavam juntos, por exemplo, ali no território de Samaria, em que eles viraram para Jesus e disseram: Senhor, quer que a gente faça uma oração e que desça fogo do céu e consuma todo esse povo mau, esse povo que traiu a nação do Deus verdadeiro. Ou seja, existiam algumas coisas no coração desses dois homens, desses dois jovens, que precisavam ser mudadas, que precisavam ser restauradas. Assim como eles estavam fazendo com as redes de pesca, estavam ali consertando, corrigindo, haviam coisas dentro deles que precisavam também ser mudadas. E isso é bastante interessante, porque mostra que Jesus ele vai além do que é visível aos olhos. Jesus, que sonda os corações, como afirma a sua palavra, ele sabe o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado dentro de cada um de nós. E o outro ponto que eu destaquei fala assim, possivelmente houvesse diferenças entre os dois grupos de irmãos. Apesar dessas possíveis diferenças, Jesus chamou todos eles ao discipulado. Veja a situação. Um grupo de irmãos, pescadores, Pedro ou Simão e André, e agora um grupo concorrente também de pescadores, João, Tiago, seu pai e outros empregados. Com certeza haviam disputas ali por pontos de pescas, haviam disputas na hora de oferecer o produto, e tudo isso implicava em como seria a relação desses dois grupos agora no ministério novo com Jesus. Jesus mostrando que sim, mesmo pessoas que aparentemente são opostas umas às outras, podem sim viver em comunidade, desde que o centro delas sejam Jesus. Um outro ponto que eu destaquei aqui fala assim, Jesus indicou que se respondessem ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente. Olha, isso é bastante interessante, porque muitas vezes nós acabamos nos limitando ao que fazemos. De tipo, não, eu só sei fazer isso, eu só vou fazer isso. E Jesus chega com uma perspectiva melhor e maior, muitas vezes da que nós nem imaginávamos. Ele diz, olha, vocês estão acostumados a fazer isso todo dia, vocês sabem fazer isso, vocês são especialistas nisso. Porém, eu vou desenvolver em vocês uma qualidade, um atributo que vocês nunca sonharam que poderiam desempenhar. E serão também especialistas nesse atributo, porque eu vou tornar vocês pescadores de gente. E por último, penúltimo ponto, Simão e André, Tiago e João, ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Isso é bastante interessante. Você já se imaginou nessa situação? Você já se colocou nessa situação? Onde Jesus faria um pedido a você e você prontamente iria responder de maneira positiva? Às vezes a gente pensa que não houve uma reflexão, não houve uma ponderação, eles simplesmente foram ali levianos e disseram, vamos largar tudo aqui e vamos seguir esse homem. Com certeza não. Jesus ele foi notado por João Batista falou a respeito dele, falou que ele não era qualquer pessoa, que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que ele, João Batista, um grande pregador que essas pessoas seguiam e, vamos dizer assim, respeitavam. João Batista disse, olha, eu não sou digno nem eu de desatar a sandália dele, quão especial esse homem é. Ou seja, depois de verem tudo isso, depois de refletirem, ponderarem, com certeza quando Jesus efetivou o chamado de siga-me, eles não tinham dúvida. Eles fizeram a melhor escolha da vida deles, ao deixar tudo que atrapalhava no relacionamento com Jesus. Que tal nós também fazermos essa atitude, tomarmos essa atitude? Tem alguma coisa, será que hoje, que está atrapalhando a nossa entrega total a Jesus? Se houver, que tal você fazer como esses 4 fizeram? Deixaram tudo, famílias, os pais, a sua profissão, tudo, para fazer a vontade de Deus. E por último, mas por que Marcos não apresentou mais detalhes de como isso aconteceu?
provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado, pescadores dispostos responderam, e a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. O livro de Marcos ele não vai focar os mínimos detalhes de como as coisas aconteceram, mas vai focar na autoridade, no poder que Jesus tinha, ou seja, nas ações de Jesus. E a gente vai ver tudo isso durante essa semana. Chegamos a mais o fim do nosso estudo guiado, hoje falando sobre o tema Siga-me, o ponto em que Jesus interagiu ali com 4 pessoas que estavam ocupadas nas suas atividades e que elas deixaram tudo para fazer aquilo que Jesus queria que elas fizessem. Que nós possamos seguir esse modelo também, tá bom? Papai do céu te abençoe, te proteja e te guarde de todo mal. É isso, até a próxima e tchau, tchau.